Boa tarde a todos, né, e a todas e a todos. Né, hoje é mais uma live nossa que a gente está realizando justamente para a gente tratar da questão do precatório Fundef. Né? Então, hoje nós temos aqui conosco o Matheus, que é um dos representantes nosso do estado do Pará na frente do Norte e Nordeste, e o Valmir Brelas, que é advogado da coordenação estadual, CEP estadual, né, para poder falar um pouco sobre como é que é a situação do precatório aqui no estado do Pará. É sabido que desde ontem que a gente vem recebendo aí pelas redes sociais uma série de informações advindas aí do governo do estado, né, com relação a esse rateio que o governo do estado propõe a fazer, né, com os seus educadores daqui do nosso estado. E aí o Matheus vai abordar um pouco como é que está essa questão a nível nacional, né, fazendo uma fala mais política aí dessa realidade do precatório no Brasil, para que a gente possa se situar, e logo após aí o Brelas entra para poder fazer as suas observações, e no final a gente abre para responder as perguntas. Eu vou passar para o Matheus, Matheus fazer as primeiras intervenções, depois a gente dá continuidade. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todas e todos, né? Essa é uma live para nós muito importante, porque não é a primeira, a gente já realizou outras lives sobre precatório, mas é um momento importante que a gente está entrando aí num processo de negociação com o governo do Estado. Mas antes da gente chegar, que é muito importante contextualizar, né, o que é e o que são os precatórios do Fundef. Tá? Houve, no período do Fundef, da criação do fundo, tá? A União tinha a obrigação de complementar um determinado percentual dos recursos, tá, nos estados e municípios. E a União não fez em um determinado período da lei do Fundef. Tá? E alguns estados, né, escritórios advocatícios, analisaram isso e ingressaram com ação judiciais contra a União. Tá? Então, a ação ela competia aos entes federados, estados e municípios. Isso gerou vários processos. Né? E aí, isso ocorreu de forma bem acentuada no Norte e Nordeste. Por que Norte e Nordeste? Porque são, em tese, as regiões mais pobres que recebem complementação da União desde a política de fundo, né? Ou seja, desde 97. Então, o que houve? Né? Esses estados entraram, vários estados entraram bem antes, depois o Brelas vai dizer tecnicamente quando que o Pará entrou com a ação. Tá? E aí, o que houve nesse processo todo? Foi reconhecido que a União deixou de investir. E, obviamente, a União foi e teve que indenizar esses entes que entraram com as ações. E aí, é muito importante dizer que esse recurso, ele chegou, sim, tá? Em vários municípios dessas regiões, Norte e Nordeste, tá? Inclusive até antes de 2020, 2016, 2017, entrou recurso aqui no município do Pará. E aí, o que aconteceu? A partir daí, a partir de 2016, né, a gente criou aí a Frente Norte e Nordeste, e ela teve um único objetivo, né, que é a valorização dos recursos da educação, tanto pela política de fundo, né, do Fundeb, o novo Fundeb, bem como os recursos dos precatórios, que até então já tinha sido condenado como precatório. Nesse processo todo, tá? Nós fomos organizando a nossa intervenção. E aí, vários municípios em todas essas regiões recebiam o recurso e poderiam gastar, e gastaram como quiseram esses recursos. Eu vou dar um exemplo aqui. A Prefeitura de Salinópolis recebeu o recurso, gastou como quis os recursos. E a partir desse movimento que a gente fez, o CITEP, a Frente Norte e Nordeste, nós conseguimos que os tribunais de contas, tanto o Estado e municipais, né, bem como a Procuradoria-Geral da União, pudesse garantir minimamente que esses recursos viessem para a educação. E como nós, obviamente, temos o entendimento que os recursos do Fundef eles eram subvinculados, nós levantamos a bandeira de que 60% desse recurso teriam que ir para o magistério.
Obviamente que seria um pouco da política de fundo. E o que houve nesse contexto todo que a gente está colocando e a gente está querendo trazer para esse debate? Tá? Nós conseguimos avançar pelas normatizações internas dos tribunais de contas de que o recurso seria injetado especificamente na educação. Mas o fato dele ir para a educação não nos contemplava. E houve um movimento, e aí o que dava linha, porque não tinha nenhuma obrigatoriedade com relação ao destino dos recursos, mas aqueles municípios que tinham força, que o sindicato conseguia fazer enfrentamento, eles conseguiam a subvinculação. Só que houve um lobby muito grande dos prefeitos e dos governos do Estado, junto às instâncias de controle social, e eles conseguiram, tá, uma resolução em que a subvinculação, seja em forma de abono ou qualquer outro mecanismo para os profissionais da educação, no caso do magistério, foi vedado. Ou seja, nós não tínhamos como conseguir trazer esse recurso para a subvinculação. E aí nós fizemos, pela Frente Norte-Nordeste, uma mobilização muito forte, tá? Junto ao Congresso, foram várias visitas ao Congresso, inclusive no período da pandemia, e a gente conseguiu, por essa articulação, a educação do Norte e Nordeste tem um peso, principalmente do Nordeste, que tem uma densidade demográfica bem significativa, teve um peso e a gente conseguiu incluir aí, tá, na lei dos precatórios, a subvinculação. Então, teve uma legislação que foi ruim, porque parcelou todos os precatórios, eu não estou falando só precatório de Fundef, falando precatório em geral, mas dentro dessa lei dos precatórios, a gente empurrou lá uma cláusula que diz que os recursos destinados ao precatório do Fundef precisa ser subvinculado, ou seja, tem que ser destinado 60%, né, do período, tá? Ou seja, de 97 a 2006. Esse é um ponto importante que o Brelar vai comentar posteriormente. Então, esse foi o principal avanço. A partir daí, tá, nós conseguimos ter uma autonomia, inclusive forçar os governos a negociarem essa subvinculação. Então, se hoje o governo do Estado tem que destinar a subvinculação de 60% desses recursos, foi fruto desse movimento, foi fruto dessa luta que o Sintep fez parte, junto à Frente Norte-Nordeste, para que nós tivéssemos a subvinculação. E nós estamos falando de um curto período de tempo. Nós estamos falando de 2020 para cá, tá? Que foi o período que a gente venciou, em particular, né, a lei ela é bem recente, inclusive, né, mas essa movimentação ela foi acentuada a partir de 2020 com a pandemia. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, e nós estamos num processo hoje em que o Estado do Pará está recebendo parte desses recursos, tá? Não é o total que o Estado do Pará, é uma parte desse recurso e uma parcela ainda, né, que vai entrar diante de outras que virão pela frente. E esse movimento da Frente Norte-Nordeste, ele fez com que nós pudéssemos tensionar governadores, tá? Ano passado entraram 5 estados, Ceará, Bahia, Amazonas, Maranhão e eu acho que Alagoas, né? Pernambuco. Tá? Esses 5 estados foram os últimos que entraram antes e agora a bola da vez é o Pará. Esses estados que entraram, lá houve um processo por parte de negociação e o reconhecimento de que os recursos iriam ser destinados ao recorte temporal, ou seja, de 97 a 2006. Esse é o recorte temporal, inclusive que a lei dos precatórios que garante a subvinculação, ela se reporta a ela. Então, o que acontece dentro desse processo? Tá? Foram feitos vários embates com realidades diferentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aí, o que é de fato? Aí a gente não pode deixar de omitir. Essa live é para falar as realidades. Nós conseguimos, com muita luta, garantir a subvinculação. Tá? E foi muita luta mesmo, porque a intenção dos governadores e prefeitos era embolsar todo esse recurso para a educação. Certo? E o que eles estão fazendo agora? Eles estão conseguindo, da mesma forma que eu falei no início da minha fala, que existiu súmulas, documentos, né, vetando a subvinculação,
Agora tem documento que diz que o governo ele tem a obrigação, veja bem, obrigação, né? Ou melhor, vamos dizer assim, o valor principal da ação é aquilo que tem que ser rateado, certo? Mas não desobriga os governos a incluírem os juros, porque nós estamos falando de ações de décadas, e o dinheiro fica depositado, o juízo corre juros e é atualizado com juros. Então, nesse sentido, tá, nos dá autonomia de negociar com o governo do Estado, tá, que ele possa utilizar todos os montantes desse recurso para pagamento. E aí a gente cita o Ceará. O que o Ceará fez? O Ceará, quando fez o rateio, ele, na sua legislação estadual, porque tem que ser criada uma lei estadual, não é como o governo do Estado disse, que vai publicar, ele até pode fazer publicações, mas aí tem que criar uma lei, porque a lei que regulamenta a subvinculação dos precatórios do Fundef, ele tem que ocorrer a partir de leis e a lei define os critérios. Então, o que acontece? Estados como o Ceará garantiu todo o recurso, ou seja, eles pegaram 60% de todo o dinheiro que a União destinou, indenizou o Estado do Ceará e ratearam pelos trabalhadores que atuaram dentro daquele recorte que foi o período do Fundef. Tá? Então, isso para nós é importante. Isso nós queremos discutir com o governo, que o governo utilize todo o recurso que ele tem para valorizar a educação. Tem um outro ponto importante, que aí a gente precisa dialogar também, na Bahia. Na Bahia, eles não conseguiram avançar no conjunto dos recursos, ou seja, Bahia pagou só com o recurso da ação, né, que é o chamado valor principal. Bahia, quando fez o pagamento, não incluiu os juros arrecadados. Mas Bahia teve um ponto importante. Bahia utilizou 30% dos recursos dos juros para pagar os profissionais da educação, do magistério, que não eram, tá, do período. Ou seja, eles utilizaram uma meta, um mecanismo para ampliar o número de trabalhadores que foram beneficiados, certo? Então, a nossa realidade hoje, que a gente está tentando negociar com o governo Rosselli, está tentando negociar com o governo Helder, é que, de fato, ele abra um canal de debate, um canal de negociação, para que a gente possa pegar esse dinheiro que é carimbado, pegar essa sacola e ver qual é a melhor forma de ratear com a categoria, com os trabalhadores. Então, é isso que a gente quer discutir com o governo do Estado do Pará, que até então o governo se manifestou nas redes sociais pelo secretário de Educação, Rosselli, e disse que hoje iria sair uma publicação, mas não foi publicado nada no Diário Oficial. A partir de meia-noite, as publicações no Diário Oficial elas já estão circulando e não entrou nada, né? Então, a gente não sabe, de fato, o que vai sair por parte do governo. Mas o que sair não tem validade, porque tem que existir uma lei estadual. Ou seja, tem elementos para a gente seguir lutando, né, para garantir a melhor forma de ratear esses recursos para beneficiar a nossa categoria. Então, isso é um pouco do que eu queria trazer para esse debate dentro dessa contextualização. Tá? E a gente vai passar aí para o Vanildo, que vai chamar aí o nosso próximo ponto de pauta. Pois é, Matheus, essa fala ela é importante porque no estado do Pará hoje nós temos vários municípios, né, que estão recebendo recursos do precatório em suas contas. Então, dependendo do desdobramento que vai acontecer na rede estadual, isso vai afetar as redes municipais que estão no processo de negociação. Então, é importante que não somente a rede estadual esteja mobilizada, né, nesse enfrentamento que a gente está fazendo, mas também as redes municipais, porque a gente sabe que o Estado acaba sendo um espelho para os municípios, né? E isso pode afetar, de uma certa forma, para as negociações que poderá ocorrer nas redes municipais. Então, por isso que é importante a gente fazer essa live, para poder esclarecer a nossa categoria, o que é que está acontecendo, né, e mostrar que nós estamos com disposição de negociar, mas que, infelizmente, esse canal ainda não está, né, da forma como a gente gostaria que estivesse aberto com o governo do Estado. Então, a gente abre agora para o Valmir Brelat fazer as suas considerações, né, uma fala mais técnica aí para a gente poder entender realmente o que é que está acontecendo. Né? Vanildo, desculpa, antes do Brelat, eu esqueci de falar, tá? Nós
encaminhamos vários ofícios, desde o ano passado, para vários órgãos do governo, tá? Para que pudesse abrir esse canal de negociação. E o governo ignorou todos os ofícios. Nós vamos, inclusive, publicar nas redes sociais, tá? Nas nossas páginas, esses ofícios. Tá? E um outro ponto, até durante o nosso período de greve, que a gente fez contra o governo Helder, em uma das audiências que nós tivemos na ouvidoria, tá? Nós exigimos e cobramos que o ouvidor do Estado, senhor André Bassalo, pudesse mediar, tá? Um canal de diálogo junto ao governo para que nós pudéssemos abrir essa negociação. Tá? O ouvidor ficou de fazer isso, mas infelizmente não deu retorno. Tá? Então nós temos como provar, inclusive foi falado nos informes dos companheiros que estavam, né, nos informes nesse ato da greve lá na Casa Civil. E a gente não tivemos retorno de nenhum órgão desse governo. E a gente fica... inclusive, nós soltamos uma nota de repúdio, tá, contra a forma que o governo usou para se manifestar com relação aos precatórios. É uma forma autoritária, sem discutir com o sindicato. E lá diz que todos os estados que pagaram os precatórios, principalmente os estados que eu falei aqui, e 2 como referência, 3, Ceará, Pernambuco e mais a Bahia, houve processo de negociação com os sindicatos. É óbvio que nós nunca vamos consensualizar tudo, isso faz parte do processo de negociação, mas houve o canal de diálogo. E o governador Helder está se fechando para esse diálogo e, de forma surpreendente, né, publica nas suas páginas, nas suas redes sociais, que vai dizer como é que vai ser feito o pagamento dos precatórios. Isso é muito autoritarismo, inclusive não tem respaldo legal, que o Brelas vai, com certeza, falar sobre isso. Ok, Matheus. Vamos lá, Brelas. Você agora, Brelas, pode ir. Boa tarde, pessoal. Matheus, Vanildo e quem está nos assistindo. Então, vejam só, o nosso objetivo hoje era debater, discutir a portaria que iria ser divulgada hoje pela SEDUC, né? E que foi divulgado pelos sites da SEDUC, Agência Pará, de que esse valor, os critérios de como seria repassado esse valor do Fundef. Nós já sabemos que já há o depósito da primeira parcela no valor, no final de março o valor estava R$ 942.408.030,70. Esse é o valor da primeira parcela que já está no Estado. Bom, e como o Matheus falou, nós já tentamos muito conversar com o governo para saber os critérios que eles iam usar nessa situação do Fundef, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, ainda há muito a se discutir e há muito a se deliberar. E a SEDUC, nós fomos surpreendidos com uma nota dizendo que ela ia divulgar os critérios hoje através do Diário Oficial. Isso não aconteceu até agora, não sei se ainda há essa possibilidade, ainda não foi divulgado, né? Mas, de qualquer maneira, nessas notas divulgadas pela SEDUC, digamos assim, duas deliberações, duas decisões tomadas pela SEDUC, pelo governo. O valor da primeira parcela será o principal, eles não vão repassar com juros, vão retirar os juros, e desse valor principal, que será retirado 60% e os 40%. Esse é o primeiro ponto que eles deliberaram, e que os profissionais do magistério beneficiários são do período de 29 de abril de 99 a 31 de dezembro de 2003. Então, já há essa definição, pelo menos política, né, avisada pelo Estado, né? Por que a gente fala isso? Porque a própria lei, pessoal, a Lei Federal 14.325 de 2022, quando ela trata dessa questão do Fundef, ela estabelece no artigo 2º o seguinte: olha, os estados
e os municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. Ou seja, o que vai ser oficialmente estabelecido deverá ser através de uma lei. Alguns estados, depois dessa lei, todos os estados que já receberam seguiram essa determinação, essa orientação. E após isso, regulamentaram por decreto, por portaria e tal. Então, de qualquer maneira, essa portaria ela vai simplesmente traçar algumas diretrizes que o governo está pretendendo aplicar, deverá ser, na visão deles, concretizado através de uma necessária lei. E é bom dizer, e algumas pessoas eu acho, a minha opinião, é que nessa portaria, com certeza, já não teria relação dos beneficiários como um todo. Eu acho que a maioria das pessoas realmente é isso que está querendo, né? Exatamente saber quem são as pessoas e o valor de cada pessoa. Eu acho isso muito difícil sair nessa portaria. Uma coisa, eu sei que muitas pessoas dizem, o que eu quero é receber e pronto. Vocês estão conversando muito, mas para explicar, pessoal, isso que nós queremos que vocês compreendessem, para explicar essas deliberações, inclusive as deliberações tomadas pelo governo e as deliberações que o sindicato, quando eu falo sindicato, a categoria deve tomar, é fundamental nós sabermos realmente o que está se passando, o que realmente a lei estabelece. Como o Matheus falou, essa lei do Fundef, criada em 96, que foi a lei 9.424, vejam bem que é importante essa data, de 24 de dezembro de 96, que tratava do Fundef, que foi até 2006, que a partir de 2006 se criou o Fundeb. Então, vejam só, nesta lei estava previsto, como também o Matheus falou, uma possibilidade da complementação financeira da União, naqueles estados em que o valor aluno ano não alcançava o mínimo definido. Então, a União deveria fazer esse repasse. Foi criado um decreto, o número do decreto é 2.264, de 27 de junho de 97. Essa que fixou os cálculos dessa complementação. Vejam só que é importante essa data. E esse decreto, na verdade, ele entrou em vigor em 98. Daí que se estabelece, em 98, os estados e municípios observaram que esses critérios para essa complementação estavam incorretos. Daí que ingressaram com essas ações, cobrando a partir de 98. Isso é muito importante dizer. Tanto que 97, 96, que a gente já citou aqui a lei, e mais um ano de 97, isso não entra. Todos os estados, todos os municípios, quando entraram com ação, ingressaram a partir, cobrando de 98. Então, 98 equivale o início dessas perdas. Bom, no caso do Pará, o Pará entrou com essa ação em 2004, isso também é importante essa data, em 22 de abril de 2004, com uma ACO 718. Olha só, é uma ação civil originária 718. Qualquer pessoa pode acessar esse processo no Supremo Tribunal Federal. É só acessar no site, colocar ACO 718, que nós vamos acompanhar tudo que nós estamos falando aqui é com base, inclusive, nesse processo, porque nós nunca tivemos uma reunião, nós nunca fomos informados pelo Estado sobre essa ação. Nós tivemos que estar acompanhando diariamente de uma forma unilateral. Então, o Estado requereu, naquele momento, o valor de 2.230 milhões. Vejam só, 2 bilhões. Em 2017... Ricardo Lewandowski, o ministro que era o relator, ele deu favorável. Vejam só como é importante isso. O Estado entrou em 94 e requereu as perdas do período de 98 a 2003. Não, a 2003. Bom, o
Foi reconhecido esse período de 98 a 2003, mas, na verdade, é abril de 2004. A União ingressou com embargos de declaração, impugnou esse valor, dizendo que não, que o valor era de 99 a 22 de abril de 2004, porque em 2008 já estava prescrito. Então, o Estado só poderia cobrar 5 anos. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse ano. Nós não temos o menor conhecimento e muita estranheza do motivo do Estado não ter cobrado 2006, 2004, 2005, 2006 e diante. Ele só cobrou exatamente até 22 de abril de 2004, inclusive dando valor objetivo. Daí, a primeira conclusão até surpreendente. A decisão, ela estabeleceu esse período, volto a dizer, de 99 a abril de 2004, este período. Muitas pessoas, inclusive, questionam. E os anos seguintes? Justamente, esses anos seguintes, o Estado, infelizmente ou estranhamente, não chegou a cobrar esse valor. Então, essas perdas. Bom, aí a gente chega naquela dúvida. Mas a lei, ela estabelece as perdas e faz a previsão dos servidores de 97 a 2006. A Lei 14.325 de 2022, ela deixa bem claro quais são os profissionais que serão os beneficiários. Aí faz o seguinte: os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego e função, integrante da estrutura do quadro da tabela de servidores, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que efetivo exercício nas funções da rede durante o período que ocorreram o repasse a menor do Fundef, que foi de 97 a 2006. Ainda diz mais, e do Fundeb, de 2007 a 2020. Então, veja só que essa que é o grande questionamento, que é o grande polêmica, o problema é que ninguém está entendendo. Se a lei fala Fundef 97 a 2006, por que o Estado vem agora dizer que é de 99 a 2004? Vejam bem, isso aí, e a interpretação que eu estou dando, é a interpretação que o Estado está aplicando. Eles dizem simplesmente porque o Supremo Tribunal Federal estabeleceu esse período de 99 a 2004, no início de 2004. Então, ele deixou bem claro essa situação. E é isso que foi deliberado agora, pelo menos informando, que se informou através do site da SEDUC, né? É isso que está se adiantando, que os servidores beneficiados, que serão beneficiados por esta decisão, ela vai abranger esse período, que é o período da ação estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, e não o período de 97 a 2006, porque eles entendem que esse período de 97 a 2006 é o período amplo da lei, e dentro desse período amplo se estabeleceu o que estava previsto, que foi determinado, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí já é uma deliberação tomada pelo governo. Então, ele limitou para esse... Bom, é o seguinte, o que é que nós entendemos que poderia acontecer? O que é que nós podemos, digamos assim, dar de sugestão? Primeiro, a maioria dos estados, quase todos, simplesmente, independente das suas decisões, fizeram rateio abrangendo todo esse período. Até porque nós entendemos o seguinte, essa nossa tese, essa nossa, digamos, defesa para abranger todos os servidores, que é uma posição do sindicato. As perdas ocorreram nesse período, de 97 a 2006, mesmo que seja de 90, que iniciou na prática 98, mas foi nesse período amplo. O Estado entrou cobrando esse valor de um determinado período, que deveria cobrar de 98 até 2006.
que é todo o período amplo. Como ele não fez exatamente isso em termos judiciais, mas nós poderíamos interpretar, o governo poderia interpretar que esse valor era de um valor amplo, ou seja, de todas as perdas, e não só o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nesse período que eles entendem. Até porque, vamos ser muito claros, eu acho que 90% dos municípios do país todo que já receberam esse valor usaram esse critério, independente do período da ação, de quando eles entraram cobrando, de como foi a decisão, mas eles fizeram um rateio com o período todo. E digo mais, alguns municípios fizeram esse rateio, inclusive com servidores fora dessa época, fora desse período. Servidores atuais, servidores, inclusive servidores da atividade meio, né? Então, muitos municípios atuaram dessa maneira. Eu quero dizer com isso que isso é possível e não é uma ilegalidade. Volto a dizer, porque se o período é amplo, poderia ser distribuído por esse período amplo, né? Então, isso aí é uma tese que a gente ainda tem que desenvolver melhor para apresentar para o Estado quando e se o sindicato for recebido. Então, mas nesse caso, tem uma situação assim que a gente tem que esclarecer, que talvez as pessoas não entendam. Vejam bem, o servidor que atuou em todo o período, ou seja, de 97 a 2006, e extrapolou esse período, mas o servidor que estava em todo o período, e agora ele entende o seguinte, mas agora o período ficou menor, ou seja, de 94... Aliás, de 99 a 2004, ficou bem menor no início de 94, é bom dizer isso, né? Então, ficou bem menor. Eu vou perder, então, 95, 96? Não, ele não vai perder. Ao contrário, ele vai acabar ganhando, porque muitas pessoas, muitos servidores vão sair desse rateio. O valor é o mesmo, só que ele vai ser distribuído por um número menor de pessoas. Independente desse servidor ter trabalhado o período todo, mas ter sido considerado agora só esse período menor, então ele vai acabar ganhando mais, porque o valor é o mesmo. O valor que vai ser distribuído é o mesmo. Então, isso aí é importante dizer essa questão, porque tem muitos servidores que tiraram os anos, ele vai acabar recebendo menos. Não, porque o valor a ser distribuído será o mesmo. O que vai acontecer de prejuízo direto são aqueles servidores que trabalharam de 2004, depois de abril de 2004, né, de 2004 até 2006. Pela deliberação informada pelo governo, essas pessoas estão fora. Esses servidores todos não vão receber, e sim esse período limitado. Então, Matheus e Vanildo, acho que sobre essa parte aqui do valor, não sei se vocês querem conversar, porque depois, em seguida, eu vou falar sobre a questão do valor principal, né? Valor principal de juros. Matheus, quer fazer alguma observação, Matheus, sobre o que o Brelas colocou? Não, pode tocar. Né? Então pode tocar, Brelas. Aí no final a gente abre para... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar nessa questão dos juros também. Olha só, o Estado também já informou que ele só vai fazer a distribuição desse valor com o valor principal. Ele vai retirar os juros de mora. O valor principal inclui, é bom dizer, a correção monetária também, né? Ele vai tirar os juros. E esse juro é muito significativo. Para vocês terem uma ideia, há municípios em que esse valor dos juros está maior do que o valor principal. Então, é assim, um corte muito significativo. Por que o Estado está defendendo essa tese? Então, vejam só. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, ele estava se discutindo, é bom dizer isso, e é interessante a gente observar isso. O Supremo Tribunal Federal estava discutindo numa ADPF o seguinte: se o TCU poderia ou não estabelecer normas, estabelecer decisões sobre essa questão do Fundef. Era esse o objeto.
né? E o TCU, em 2017 e 2018, ele emitiu vários acórdãos, várias decisões, dizendo que esse valor do Fundef ele deveria ser aplicado na educação, mas vejam só, é importante. Porém, não se poderia pagar servidor. Inclusive, ele não dava uma faculdade. Ele dizia que os gestores eram proibidos de pagar qualquer servidor, qualquer abono. É por isso que um determinado partido ingressou com essa DPF contra a possibilidade do TCU emitir essas opiniões, essas decisões. Bom, e já estava, é bom dizer isso, já estava quase que conseguindo a maioria no Supremo Tribunal Federal para compreender que o TCU tinha razão. Nesse meio termo aí, nessa tramitação, veio a emenda constitucional 114 de dezembro de 2021, que estabeleceu que 60% dos valores do precatório do Fundef deveria ser repassado a título de abono para os servidores do magistério, para os profissionais do magistério. Então, essa emenda veio, depois outras leis regulamentando. E o que decidiu o Supremo? Primeiro, ele disse que o TCU poderia fazer isso. Tanto que todas as decisões tomadas pelo TCU foram ratificadas pelo Supremo. Que volta a dizer que o TCU dizia que era terminantemente contra pagar servidor. E, por incrível que pareça, um dos principais argumentos do TCU era dizer que pagar abono para professor não era valorizar a educação. Está lá escrito, pode ser um absurdo, mas é isso que o TCU falava. E tem mais. O Ministério Público, o TCM, Ministério Público Federal Estadual, TCM e os governos todos adotavam essa decisão do TCU. Bom, e o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, olha, o TCU tem razão, porém, a partir da emenda constitucional 114, né, de dezembro de 2021, ele deve seguir o que estabelece os dispositivos dessa emenda que previu o 60% para pagamento de abono. Porém, ele fez uma ressalva muito, digamos assim, negativa para os servidores. Porém, ele entendeu que o valor considerado do Fundef deveria ser só o valor principal. Os juros não era e não deveria ser considerado o valor do Fundef. De uma maneira assim, bem simples, ele dizia, olha, se não for o valor do Fundef, pode ser aplicado em qualquer outra atividade, outras ações, inclusive fora da educação. Daí o interesse do governador, do governo, pegar esse valor dos juros e aplicar livremente, inclusive fora da educação. E o que aconteceu agora? Isso é muito importante. O governo, através desse informe, que ainda vai ser oficializado, ele disse, eu só vou pagar com juros porque o Supremo manda eu pagar. Aliás, eu só vou pagar o valor principal porque o Supremo manda eu pagar só o valor principal. Os juros eu tenho que retirar e só vou pagar esse valor. Então, isso é muito sério. Nós também tínhamos várias considerações a fazer sobre essa questão. E uma muito simples, dizer que os estados pagaram o valor total, ignoraram essa determinação, até porque, pessoal, isso não é uma imposição para o governo, isso é uma faculdade do governo. Inclusive, há prefeitos, gestores, governador, eu digo governador no singular porque eu só conheço ainda o governador da Bahia, ele pagou o valor principal e com juros, ele pagou 30% para servidores atuais, inclusive. Nesses juros, já que ele pode fazer tudo, o governo, com juros, ele pode pagar servidor. Ele pode pagar os servidores do período e ele pode pagar, inclusive, os servidores atuais, ele pode pagar até servidores da atividade meia. Nós temos várias sugestões
para apresentar para o governo. E várias sugestões para apresentar, primeiramente para a categoria, porque a categoria que vai ter que deliberar digamos assim, a atitude, as deliberações, as medidas que o sindicato vai tomar. Muita gente diz, por que ainda não entraram com ação? Mas entrar com que ação? O que é que a categoria definiu? Entendeu? Ela definiu que a gente vai defender, que é o valor principal, ou ela definiu que é o valor total? Ela definiu que a gente vai deliberar e entrar com ações para defender só os servidores desse período, agora mais limitado pelo Estado, de 99 ao início de 2004, ou ela vai deliberar que a gente defenda todos os servidores só daquele período, ou vai deliberar que se defenda todos os servidores? Então, isso aí é por isso que o sindicato ainda não tomou uma deliberação, digamos assim, judicial, porque precisa de uma autorização e uma deliberação da categoria, de um modo geral, e também precisa muito conversar com o governo até para dar essas sugestões. É claro que ninguém está subestimando a inteligência dos gestores, mas nós temos várias sugestões, e não é sugestão que sai da nossa cabeça do nada, são sugestões pela experiência que os outros estados estão fazendo. Lá, por exemplo, no Ceará, tem um artigo bem claro. O valor a ser distribuído será o valor total. Ainda deixa claro, principal e juros. Outros municípios, outros estados também fizeram isso. Outros estados, pessoal, depois a gente pode até divulgar essa relação, outros estados cobraram também só aquele período mínimo, como aconteceu aqui no Pará, mas distribuíram para todos do período. Então, tem muitas possibilidades de apresentar para o Estado. E muitas possibilidades da categoria deliberar. Só para encerrar, e volto a dizer, ninguém entrou com ação, ninguém entrou com liminar, ninguém entrou com mandado de segurança, porque nós precisamos de uma deliberação da própria categoria. E vai ser, e adiantamos, isso é óbvio, vai ser uma decisão muito difícil, porque cada servidor, cada segmento, cada posição tem seu interesse. É por isso que nós temos que deliberar primeiro dentro da categoria e depois apresentar essas sugestões para o Estado. Então é isso, Matheus. Certo, Valmir. E o outro ponto também, Valmir, que essa questão também ela acaba que evitando, né, a judicialização de alguns servidores ou parte da categoria que se sinta prejudicado por essa falta aí de negociação, como a gente está observando aí com o governo do Estado, né? Matheus? Não é isso. Eu queria que nós pudéssemos aí, verificar como é que está aí. Eu estou sem acesso, né, a página para a gente ir dialogando a partir do que tem aí de inquietações, de dúvidas. Eu acho que é o momento da gente estar tirando a dúvida. Mas, assim, o que é importante para nós, tá? Nesse momento, né? Nós fizemos essa live, tá? E eu acho que é importante dizer isso. Essa live, quem ouviu, viu e observou o nosso card, essa live ela vem justamente nessa perspectiva. Porque o governo fez uma nota, o senhor Rocieli, secretário estadual, secretário de Educação da SEDUC, tá? Ele fez uma nota dizendo que hoje, né, iria publicar as regras, vamos chamar de regras, né? O que ele disse que ele ia publicar? O recorte temporário, ele já se manifestou, como o Brelas falou, tá? E disse que seria o recurso principal, sem os juros, tá? Mas tem outras questões que a gente precisa saber. Por exemplo, qual vai ser o tratamento que será dado aos herdeiros, certo? Como é que o Estado vai fazer com relação às pessoas que foram contratados na época, dentro desse período? Eles vão cadastrar? Vai ter que se fazer alguma burocracia? Então, tudo isso a gente precisa saber, certo? E a primeira pergunta, quando será pago, pessoal? A gente não tem como prever quando será pago. Tá? Um exemplo claro que eu coloquei, para o governo pagar, primeiro, para o governo pagar, ele precisa fazer o levantamento, tá?
tá? Das pessoas que farão jus a esse recurso. O Estado tem claramente, tá, os servidores efetivos, o Estado tem os servidores aposentados e os pensionistas, porque esses estão na folha do Estado. O Estado tem como fazer o levantamento dos contratados durante o período, porque o Estado tem um banco de reserva das pessoas que foram contratadas, tá? Mas existe uma prática, né, uma burocracia que vai fazer todo esse levantamento, certo? Então, essa é a grande questão, tá? O que a gente tem concretamente feito dentro desse processo todo é esse contexto, tá? Então, o Sintep tem sempre se manifestado, o Sintep fez parte da Frente Norte e Nordeste, porque se hoje a gente está discutindo isso aqui, é porque a gente garantiu via Frente Norte e Nordeste a subvinculação. Essa foi a principal conquista da nossa luta, né? Junto à Frente Norte e Nordeste, e o Sintep faz parte dela. Então, nós estamos num patamar em que tem respostas que elas não são objetivas, concretamente. A gente não pode ser responsável e dizer, olha, amanhã o dinheiro está na conta. O que o Estado disse que ia fazer, no meu entendimento, é só dizer as regras dentro da imposição deles. Ou seja, a CEDU, o Helder, através do Rocieli, iria dizer, ó, nós estamos impondo que o período é esse, é isso aqui, pronto, se adequa a isso. Isso não é a nossa ferramenta de luta, certo? Então, o que acontece na prática? No meu entendimento, tá? Não sou gestor do Estado, mas como é que foi feito em outros estados, certo? Primeiramente, o governo, como eu falei, o governo tem um levantamento dos servidores que estão hoje ativos, que atuaram dentro do período, certo? Um outro ponto, o governo tem como e tem cadastrado os pensionistas, os aposentados. Então, minimamente, ele tem que fazer o levantamento do quantitativo de pessoas que estão associadas ao período desse segmento, ativos, pensionistas, aposentados. O governo tem como fazer o levantamento das pessoas que atuaram como contratado no período, porque gerou contra-cheque. Se o governo gerou contra-cheque dos contratados, o governo tem como fazer esse levantamento. Então, esse levantamento é que vai apontar o quantitativo de pessoas que o Estado vai pagar. A partir desse quantitativo de pessoas que o Estado vai pagar, ele vai pegar o bolo de dinheiro. E aí, qual é o bolo de dinheiro? Tem o valor principal, depois o Brelas vai entrar nesse mérito, que é mais jurídico, processual do valor principal, e vai dizer, olha, esse saco aqui é que eu vou ratear com o conjunto desses servidores. Então, a partir do conjunto e do valor principal, ele vai chegar a um valor, tá? Agora, se ele utilizar como o Ceará fez, ele vai pegar o valor total da ação, ou seja, ele vai pegar 60% de 900 milhões e vai dizer, olha, esse valor aqui eu vou ratear para aquele quantitativo. Agora, nós temos outros desafios, porque o Estado ele tem algumas maneiras de abacanhar esse dinheiro, como o Brelas falou. Como é que eles podem abacanhar? Primeiro, excluindo o valor dos juros e utilizar só o valor principal. Ou seja, ele come os juros para usar esses recursos na educação, certo? E ele vai pegar também, incluir o imposto de renda, tá? E a partir da inclusão do imposto de renda, vai reduzir em torno de 27% a menos do que a gente ia receber. Então, o imposto de renda, se for, como o governador disse, aí a gente já pega a fala do Helder Barbalho, né? Todo mundo viu quando o governo fez aquela live lá em Brasília e disse que tinha fechado um grande acordo, né, que ia trazer milhões do Estado do Pará do precatório do Fundef. Ele abriu mão de 5 bilhões, que são os contraditórios. Mas ele vai trazer esse valor. E disse que seria pago em forma de abono. Então, se é pago em forma de abono, não tem como ele descontar imposto de renda, porque o abono não se desconta imposto. Então, nós defendemos que ele venha dentro desse caráter, em forma de abono, certo? Tem um outro ponto que está colocado para nós, que são perguntas que a gente está tentando responder no geral, é com relação a esse montante. Então, a própria lei federal,
ela estabelece critérios, pessoal. Tá? Quais são os critérios? Ela leva em consideração, tá, a jornada do professor. Tá? Então, o professor tem a jornada dele, e a partir da jornada que ele tinha de trabalho, é feito um cálculo. Então, aquelas pessoas que atuaram todo o período, tá, do que o governo vai pagar, qual é o período que a gente defende, aprovado, inclusive, em Assembleia e Instância de Sintep, que seja utilizado o período da lei de vigência do Fundef, ou seja, de 97 a 2006. É esse período que a gente defende. Então, o professor que tinha uma carga horária cheia, ele vai receber o valor cheio todo esse período. Então, vai seguir uma proporcionalidade. Aquele professor trabalhou só um ano ou teve um contrato de 2 anos naquele período. Quem teve um contrato de 2 anos naquele período vai receber proporcional à carga horária que ele tinha e ao contrato naquele período. Esses são os critérios que serão pagos, certo? Então, do ponto de vista dessa organização, isso está bem claro na lei e eles vão ter que seguir essa legislação. Agora é óbvio, tá? O governo precisa se movimentar, o governo precisa agilizar. Então, para o governo agilizar, se fazer essa movimentação, né, para poder chegar no dinheiro, no bolso da categoria, antes do governo polemizar, certo? Quem são as pessoas, ou qual é o recorte temporal, ele tem que fazer um levantamento das pessoas que o próprio governo tem no sistema, tá? Ninguém vai poder ser obrigado a mostrar contra-cheque, nada, pessoal, porque o governo tem os dados, o governo gerou contra-cheque. Talvez alguém tenha que correr atrás do seu vínculo funcional, são justamente aquelas pessoas que foram contratadas, certo? Então, talvez o contratado que não está dentro do sistema da SEDUC hoje, é bom ele correr atrás, né, do que ele tem de documento, porque se a SEDUC for chamar essas pessoas para um determinado período para se cadastrar, para comprovar, ele vai ter que fazer isso. Tá? Mas, concretamente, quem hoje está no quadro da SEDUC de efetivo, seja um período temporário, fez concurso e ficou aprovado, a SEDUC tem a ficha funcional de todo mundo, a SEDUC sabe a carga horária de todo mundo, então ninguém vai precisar correr atrás de documento, assim como os aposentados também, certo? Então é um pouco, eu não sei se o Brelas está por aí, tá? Não sei se o Vanildo tem alguma pergunta aí, a gente tem as perguntas aí, Brelas, é muita informação, né, chegando aí, tá? Mas em regra geral, é isso. Então nós temos algumas tarefas. Primeira tarefa, né? Eu creio que o governo deve estar nos assistindo aí, né? Então, nós acreditamos que a SEDUC tenha a sua representação nessa live aqui, tá? E o que a gente quer externar, já que não houve nenhum processo de negociação agora por parte do governo, em especial da SEDUC, porque nós tivemos uma audiência, é importante a gente dizer isso, tá? Nós ainda estamos em campanha salarial unificada, só o magistério recebeu reajuste, os demais servidores que não são do magistério não receberam nenhum reajuste, receberam apenas, tá, o auxílio alimentação, numa escala proporcional. No nosso caso, a nossa categoria passou de 1.000 para 1.500, mas os técnicos em gestão, né, o setor administrativo, não receberam nenhum reajuste. Então, nós estamos ainda em campanha salarial junto com o Fórum de Entidade. E nós tivemos uma audiência no Fórum de Entidade em que a atual secretária de Planejamento e o representante da Cefa, tá, nos comunicaram de que o processo de negociação dos precatórios do Fundef será feito diretamente com a SEDUC e a PGE. Tá? E aí eu quero dizer didaticamente por que a PGE é importante estar nesse processo. Porque a PGE tem que assegurar aquilo que os outros estados asseguraram, ou seja, 100% do valor que o Estado vai receber, nós queremos 60% desse recurso, tá? Então, já tem súmulas, documentações do Estado do Ceará, por exemplo, que utilizou todo o recurso para pagamento dos precatórios. Já tem súmula de outros estados, tá? E de todos os estados que trabalharam os anos do período do Fundef, de 97 a
2006, certo? Então, esses são pontos principais. Aí, vem a grande questão, tá? Se o governador disse que vai ser pago em forma de abono, então não se aplica o imposto de renda, exclui esse imposto de renda, tá? E aí, Brelas, tem algumas perguntas, né, que a galera quer saber qual é o valor principal. Acho que pode dizer, olha, o que a gente tem garantido de valor principal é isso aqui. O que a gente vai negociar com o governo para a gente chegar no possível acordo é a ampliação disso aqui. Ou seja, nós queremos que o governo subvincule, ou seja, pegue 60% desse pacote, desse valor aqui, e pague dessa forma, certo? É isso. Vai lá, Brelas. Liga o microfone, Brelas. Tá. O Brelas, tá, pessoal? O Brelas está com um problema técnico, tá? Tem uma pergunta aqui que é importante, tá? Vocês não informaram essa situação aos professores? Os professores de 2003 em diante não vão receber? Seja claro, né? Então, não vamos ser claros, eu digo a verdade. A gente sempre diz a verdade, né? Então, o que a gente está dizendo aqui claramente? Pelo que o governo tem externado, é pagar a partir do recorte que está na sentença, tá? Então, a sentença que o governo tem e que vai receber recurso da União, ela diz respeito ao período de 2009, tá? 99 a 2003. Esse é o período da ação. Tá? É o período da sentença, é o período que a União repassou esse dinheiro para o Estado do Pará, certo? E o Estado já se antecipou, dizendo que vai utilizar até esse período. O que a gente está dizendo é que o governo pode ampliar, o governo pode estender para o período de 97, que é a lei de 96, de 97 a 2006. Ele pode fazer isso porque outros estados fizeram. Aí isso tem que ser feito a partir de acordo, a partir de uma fundamentação teórica, justificada, para encaminhar, para criar uma lei estadual, porque ele vai ter que criar essa lei estadual. Se a SEDUC dissesse os critérios hoje, tá? Para poder pagar tem que criar lei. Porque qualquer reajuste, qualquer salário pago tem que ser uma lei federal. Então, o que a gente está dizendo aqui, pessoal? Se o governo quiser acordar para garantir o recorte temporal, ele pode, tá? Porque outros estados fizeram isso. Por que os outros estados fizeram e estão fazendo, e o Pará é o único estado que não pode? Que tem que seguir essa sentença. Ou seja, que tem que utilizar só esse recorte. É óbvio, agora é a luta política que vai definir isso. Eu acho que a categoria tem que cobrar nas redes sociais do governador, do Helder Barbalho. Helder, aplique o que os outros estados fez. Utilize o recorte temporário de 97 a 2006. Isso é uma tarefa nossa, isso é uma tarefa de todos os trabalhadores que estão nessa situação de cobrar o governador do estado, cobrar do senhor Helder Barbalho, que seja aplicado o que os outros estados fizeram, de pegar as experiências boas do Ceará, que rateou todo o valor, e trazer para cá, ou seja, garantir o total do montante. E além disso, pessoal, tá? Se o governador quiser pegar parte desses 40% que não estão na subvinculação, seja do montante principal ou do valor total, para pagar o conjunto dos servidores, seja do magistério ou não, ele pode fazer isso. Porque o que a lei diz? Que 60% é vinculado, obrigatoriamente, do valor principal. Tá? Não vamos criar aqui falsa expectativa. A obrigação do Estado é ratear 60%
do valor principal, segundo relatórios, como o Brelas falou, de outras instâncias. Essa é a obrigação do Estado. Mas o Estado, se quiser fazer um acordo para beneficiar o maior número de trabalhadores, é óbvio que ele pode fazer isso. Agora, a gente precisa saber do governo o que ele quer fazer de fato. Se ele quer beneficiar o maior número de trabalhadores ou se ele quer fazer política. Ele pode fazer política, ele vai dizer, olha, vai para a televisão depois, vai pegar só o pessoal desse recorte, tá? Vamos pegar aí, de 99 a 2003, vai pagar um montante alto só para esse grupo que está colocado, que é o recorte parte do servidor, e vai dizer que foi o Estado que pagou milhões de precatório. Ele não vai dizer que deixou de pagar muitos. Então, a gente precisa saber claramente qual é a política do Estado. E para a gente saber qual é a política do Estado, o Estado tem que sentar com a gente e dizer claramente, olha, o que a gente tem para apresentar para vocês é isso aqui. E nós vamos debater com a categoria. Certo, pessoal? Então, a bola do dinheiro, o saco está na mão do Helder. As regras e os caminhos, da forma que ele tem que gastar, a gente está apontando da melhor forma possível. Agora, é a nossa luta, é a nossa pressão junto ao governo que vai fazer com que ele chegue da melhor forma possível para a gente. Certo? Vamos lá, Brelas. Já pode... Mateus, só um pouquinho, rapidinho. E, Matheus, é por conta disso também que a gente está fazendo essa live, né, Matheus? Para a gente poder já alertar a categoria do que está acontecendo, né? Porque está todo mundo sabendo nas redes sociais qual é o recurso que o governo está querendo utilizar. Né? E a gente não tem condição de dizer aqui nem quando vai ser e nem quanto vai ser para cada servidor. A gente não tem condição de dizer isso aqui. Né? Só temos condição de dizer isso a partir do momento que o governo abriu o diálogo, né? Para que a gente possa fazer as nossas considerações dentro desse processo a partir das reivindicações também da categoria. Só um outro ponto, Brelas, me desculpa aí, mas tem perguntas aqui que é importante a gente responder, tá? É outra confusão que está saindo na categoria. O dinheiro é referente ao Fundef. Quem trabalhou no ensino médio está fora, quem foi da educação infantil. Gente, não existe isso, tá? É 60% do grupo do magistério, independente de onde a pessoa lecionou, seja nas séries iniciais do ensino fundamental ou no ensino médio, seja na educação infantil ou no ensino médio. Então, todo mundo que trabalhou, né, no magistério, certo? Nesse período, tem direito a receber os precatórios, independente de onde ele atuava, tá? E para finalizar, os que já faleceram, certo? Os herdeiros têm direito, mas nós precisamos saber qual é o mecanismo que a SEDUC vai negociar para que os herdeiros possam receber. Certo, pessoal? Brelas, desculpa aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Brelas. Sim, Brelas. Bom, pessoal, eu vou encerrar repetindo o que o Matheus disse. O valor chegou. Primeira parcela está no cofre do Estado. O que é que ele vai fazer? Ele já disse o que ele vai fazer através desse informe. As deliberações que ele vai tomar. Ele só vai pegar o valor principal e fazer essa distribuição com o valor principal. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque ele está dizendo que está embasado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode fazer outra coisa? Ele pode também, porque ele não está proibido de fazer outra coisa, e nesse caso basta que se observe o que os outros estados fizeram. Mas ele já, pelo menos, já informou essa deliberação que será com o valor principal. Outra coisa que ele já deliberou, pelo menos informou previamente, os servidores beneficiados ou beneficiários serão desse período estabelecido pelo Supremo, que é de 99 a 2003. É essa decisão que ele já tomou. Ele pode ampliar, na nossa opinião? Pode. Há várias possibilidades, né? Mas ele já tomou essa deliberação. E para ser bem direto, como já perguntaram, os servidores que trabalharam só no período a partir de 2003 vão ser beneficiados? Não, não vão ser.
por essa decisão que o Estado está querendo tomar. Mas eles podem ser beneficiados? Podem, com as nossas sugestões. Ele pode, e mais grave ainda, o Matheus tentou suavizar. Eles vão descontar o imposto de renda? Vão descontar, pela tese que eles estão querendo usar. Vários estados, alguns estados não descontaram, mas algumas prefeituras que já receberam esse valor estão fazendo essa discussão de imposto de renda. Tudo, principalmente do imposto de renda, o Sintep é totalmente contra. Nós podemos ingressar com ações na justiça questionando isso? Podemos. Nós temos argumentos, mas será muito difícil reverter em decorrência da conjuntura judicial. Mas volto a dizer, mas eles podem fazer de uma outra maneira politicamente? Sim. E a ação judicial? Qual será a ação judicial, pessoal? Para englobar todo mundo? Aí nós vamos ver vários comentários, sim. Mas depois outras pessoas dizem, não, só para englobar essas pessoas desse período. E outros servidores vão dizer, não, nós queremos que englobe todos os servidores, inclusive fora desse período. O sindicato ele vai precisar ter essa deliberação em assembleia, em um momento mais oficial, para discutir também quais são as medidas. Infelizmente, agora, quem está com dinheiro na mão é o Estado, é o governo. E ele já está dizendo como ele vai aplicar esse valor. E nós estamos dizendo aqui as possibilidades que, na nossa opinião, tanto jurídica como política, em relação ao sindicato, quais são as possibilidades que nós poderíamos discutir com o Estado sobre isso, como aconteceu em vários outros estados. Houve uma pergunta aqui, já para encerrar realmente, se o governo ainda pode, se o Estado ainda pode cobrar essa diferença. Não pode mais, porque já prescreveu. Inclusive, quando ele entrou em 2003, aliás, no início de 2004, ele já entrou pleiteando 1998, e a União disse que ele não poderia mais cobrar esse valor porque já tinha prescrito. E não pode mais cobrar diferença. E olha, pessoal, sabe quando prescreveu? Em outubro do ano passado. E nós falamos para a Procuradoria entrar para cobrar essa diferença que estava. Mas a Procuradoria não entrou, estranhamente. Nós ainda vamos querer saber, e nós podemos saber, isso é a categoria que delibera, o porquê de não ter cobrado 2004 até 2006. Porque a ação do Estado só abrangeu esse período. E também, para concluir, o Sintep até que tentou, mas o Sintep não tem legitimidade judicial, legal, de ingressar com essas ações. Só mesmo os entes federais, né? Tanto o Estado quanto os municípios. Mas para dizer que é uma situação muito complexa, né? Essa questão de quando vai receber tem muitos fatores, inclusive a própria lei é uma dependência. Isso nós já estamos cobrando desde 2002. Em 2003 nós colocamos ofício dizendo isso. Para quando o valor chegar, já não ter esse problema de quem vai receber, quem não vai, qual é ali, já poderia ser estabelecido isso, já poderia ser deliberado com reuniões prévias, e nós falamos isso tudo oficialmente, mas infelizmente nós não fomos ouvidos, né? Felizmente a gente precisa tomar deliberações para a categoria de uma maneira assim que, na medida do possível, satisfaça a maioria dos integrantes da categoria. Então é isso, nós vamos continuar informando, continuar tentando conversar. Hoje mesmo, particularmente, tanto o Matheus como eu, nós ligamos para algum representante da SEDUC para saber o motivo da não publicação, algumas coisas. Nós até vamos nos garantir que vão conversar depois sobre essa situação para saber se houve algum problema, alguma outra medida de liberação, mas a gente está tentando discutir a cada dia, a cada momento, qual é a melhor maneira da aplicação desse valor. E olha que nós estamos tratando da primeira parcela. Ainda tem a segunda parcela, a terceira parcela e a outra parcela que é do valor controverso. Ou seja, nós estamos no início ainda. Nós ainda vamos ter muito tempo ainda
para debater, para discutir, para tentar ver a melhor. E vejam bem, para concluir, a melhor medida para a categoria, que é uma obrigação nossa. Nós jamais vamos tomar medida para prejudicar a categoria, mas nós também temos que saber o que é que a categoria vai deliberar. Então, é muito importante esse momento, essa live, assembleia, enfim, para ficar discutindo permanentemente sobre essa situação. Ok, Brenagem. Então, gente, olha só, a gente, né, agradece aí os educadores, né, os trabalhadores de educação que estiveram com a gente nessa live, e a gente reforça aqui a possibilidade, o mais breve possível, de a gente estar fazendo uma assembleia para a gente poder estar debatendo esses pontos com a categoria de forma mais clara, até para a gente ter, né, uma posição, como o Brasil está colocando, mais concreta do que é que nós vamos fazer. Então, essa live, na verdade, é uma mobilização que a gente vem fazendo para poder, né, fazer o contraponto, né, às postagens do governo, mas a gente pretende, sim, fazer uma assembleia para que a gente possa debater isso com mais tranquilidade com a categoria. Matheus? Não é isso, pessoal. Agradecer, tá? Vamos aqui claramente reafirmar quem é o grupo do magistério: professores especialistas. Ponto. Quem tem direito a receber são todos esses que estão aí dentro do nosso grupo do magistério. Depois, tá, pessoal? Que a gente tem várias vezes colocado aqui. A lei federal, ela estabelece só o período de vigência, mas ela atinge todo mundo, independente do vínculo que a pessoa estava. Ou seja, se a pessoa trabalhou no médium nesse período, ela está dentro dos critérios para receber, independente se era do fundamental ou não, porque senão seria uma coisa impagável, imensurável. Imagina o Estado fazer o levantamento de quem foi lotado só no fundamental. Aí o professor tinha 10 horas no fundamental, mas ele tinha 130 no médio, né? Isso não está em debate. O que está em debate, que a gente já provou, essa discussão não é nova, a gente já fez várias assembleias, pessoal, nós fizemos várias lives, sempre informando a nossa categoria sobre essa questão, né? E a gente está aí numa reta final, que eu digo que não é final, tá? É no momento em que o dinheiro foi depositado e que o Estado precisa discutir com o SINTEP como é que ele pretende fazer esse pagamento e submeter à negociação conosco para que a gente avance da melhor forma possível. Certo, pessoal? Então é isso, quero agradecer a atenção de todos. Não é fácil responder ao conjunto das perguntas. As informações, elas são todas públicas, tá? Todas públicas, inclusive qualquer pessoa pode estar acompanhando essas discussões, certo? Obrigado, bom final de semana para todos. Bom final de semana, galera, para todos aí. Até a próxima.